prece, meio que passou um pequeno filme na minha cabeça, porque, se me permita contar alguns episódios antes de entrar no tema, eu sou espírita há 10 anos. E a primeira palestra que eu assisti na minha vida foi do Divaldo, que tem como mentora a nossa querida Joana de Ângeles. E desde então eu me dediquei a estudar a doutrina espírita, participei de um curso na casa que eu frequentava, e nas pesquisas que eu fazia, na época na internet a gente não tinha tanto material como nós temos hoje, era muito comum a gente encontrar o material da Sueli, lá na Rede Amigo Espírita, antes mesmo de ser esse canal gigantesco que é hoje. Era um outro formato, era um site mesmo. E ali eu assistia os vídeos e lia os artigos, trechos de livros, e algo que foi me chamando a atenção, porque a Sueli sempre arrumava um jeito de falar em Leon Denis. E aquele nome foi batendo na minha cabeça, e claro, escuta daqui, escuta dali, mas a Sueli, eu disse, no dia que ela desencarnou, eu postei nas minhas redes sociais, agradecendo, porque eu devo a Sueli a minha aproximação com Leon Denis, que foi de tanto ouvi-la falar, que aquilo foi ficando gravado, e um dia eu vou na livraria e me deparo com um livro de Leon Denis, e na hora eu falei, esse é o autor que eu tanto ouço falar. Comprei um livro e foi amor à primeira vista. Coisa de 10, 9 meses depois, a gente estava fundando o Grupo Espírita Leon Denis, que eu sou um dos fundadores e atual presidente, coordeno com muita alegria o Congresso Espírita Leon Denis da cidade de Uberlândia, que na sua primeira edição, ainda na condição de fórum, recebeu a Sueli Caldas Schubert aqui, e a gente teve um momento assim maravilhoso, a gente conversou, e ela contou os casos, e foi um momento espetacular, né, para o nosso evento, que vai para a sua 4ª edição agora na virtual, né, como foi o ano passado. E o ano passado era para a gente contar com a presença dela, nessa possível por conta, né, da pandemia. Então, isso a gente deixou adiado, e eu tenho certeza que ela vai participar deste congresso muitas e muitas vezes, mas agora no mundo espiritual. Né? Agora com certeza. Ela vai participar, e talvez de uma maneira muito ativa, como ela sempre fez no movimento espírita. Então, a Sueli, minha gratidão, eu não podia deixar de fazer essa homenagem aqui, né, já que estamos há pouquíssimo tempo da sua desencarnação, e, enfim, que ela receba a nossa gratidão onde tiver. E eu cheguei a dizer, de uma maneira bem humorada, se é que me permite, Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo que fala do amor, ele faz uma promessa lá no final, que todos aqueles que lerem aquelas páginas, um dia se encontrarão com Leon Denis. Então, quem não leu, fica a dica, viu? Vamos ler, né? E eu brinquei e falei, eu tenho certeza que a paixão que Sueli tinha por Leon Denis, e ele fazendo essa promessa no livro, que Sueli leu certamente várias vezes, eu tenho certeza que a questão é só de saber quando, mas esse reencontro entre os dois, se é que já não aconteceu, vai acontecer sem sombra de dúvidas. Então, obrigado, Helena, pela oportunidade mesmo. Nós é que agradecemos. Bom, meus irmãos, hoje nós falaremos, então, sobre amor e renúncia. É um tema muito amplo, só para a gente, por exemplo, eu poderia falar de amor aqui só vinculado ao que Leon Denis escreveu lá no Depois da Morte. E ele vai escrever um capítulo com o mesmo título no livro O Problema do Ser e do Destino. E o próprio Leon Denis, no livro Grande Enigma, por exemplo, ele fala do amor de Deus pelas criaturas, do amor que a gente deve ter pela natureza, que ele vai dizer que é o livro, né, que contém a assinatura de Deus. Se a gente fala de renúncia, a gente poderia ir lá para os romances de Emmanuel, por exemplo, mostrar a renúncia dos primeiros cristãos em prol, digamos, também do cristianismo, mas em prol da fé que eles tinham em Deus, na vida futura, naquilo que eles de fato haviam compreendido do Evangelho. Mas eu decidi ir por um outro caminho. O Alex, querido amigo aqui, hoje eu estou cheio de amigos, João Carlos também, a Ana Maria, enfim, né? Uma alegria ter vocês aqui. Quando se fala em renúncia, o Alex colocou muito bem, não dá para esquecer do livro, né? Que tem o personagem, talvez, a central ali, talvez não, com certeza, Alcione. Como não se emocionar
com aquele romance histórico. Mas eu optei por um caminho que é ir para o livro Boa Nova, que eu considero, assim, uma das preciosidades que nós temos, né, na literatura espírita e que precisa, ainda assim, ser mais valorizado. Eu vou confessar algo que me deixa com um pouquinho de vergonha, que eu ouvia falar também do livro Boa Nova. Você tem que ler o Boa Nova. E um dos meus arrependimentos, depois que me tornei espírita, foi de ter demorado 6 a 7 anos para ler essa obra. Ela já estava aqui, já tinha comprado há um tempo, guardado, e lia um capítulo avulso, lia outro para preparar um estudo, até que um dia eu falei, não, eu preciso ler realmente o livro. E é impressionante, meus amigos, vale a pena. E nessa pandemia, a gente vai fazendo live, faz live, e chega um momento, parece que os temas vão se esgotando. E eu pensei, vou aproveitar para fazer um estudo desse livro. Então, sempre que a casa me convida como essa e que deixa o tema livre, eu estou fazendo um estudo do livro Boa Nova de forma sequencial, reúno todos esses estudos e publico depois lá no canal que eu criei, um canal espírita, só para reflexões espíritas, chama William Jacob Reflexões Espíritas, e estou organizando na playlist até a gente completar os 30 capítulos estudados em diversos lugares, mas reunidos todos eles lá. E hoje nós estudaremos, então, o capítulo 12. Quem quiser pegar o livro, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui o que eu considero os principais trechos, por 2 motivos. No que eu não vou ler tudo, porque ficaria muito extenso e, às vezes, cansativo. E eu vou ler alguns trechos. Eu poderia simplesmente falar aqui das minhas impressões a respeito do capítulo, e vincular com outras obras, com outros textos, mas a minha intenção aqui hoje é até provocar um pouco naqueles que ainda não leram a vontade de ler, e naqueles que já passaram por essa obra, quem sabe o desejo de reler, e agora fazendo também um estudo, que eu acho que vale muito a pena, porque a leitura é diferente, e o estudo também, a forma como Humberto de Campos escreve, né, traz através da psicografia do nosso querido Chico, precisa ser valorizada. E aqui vai trazer, né, um momento que acontecia com certa frequência, que era Jesus se recolhendo na casa de Pedro, né, em companhia do próprio apóstolo e muitas vezes rodeado de outros discípulos. Até que numa dessas reuniões, numa dessas ocasiões, Simão chega para Jesus com um questionamento que eu acredito que muitos de nós talvez faríamos se estivéssemos diante do mestre naquela situação. É sempre bom lembrar que quando a gente lê uma obra dessa e faz o estudo, é necessário tentar se colocar na cena. Olhar, hoje nós temos informações que eles não tinham na época. E mesmo com as informações que nós já temos, com os estudos já realizados sobre os diversos temas, ainda assim ficamos com muitas inquietações, muitos questionamentos. E Simão era esse tipo de espírito que trazia na alma uma certa inquietação, uma certa vontade por saber mais, por compreender mais. Simão Pedro, eu já disse em várias outras lives, vários outros estudos, eu sou apaixonado por ele, porque ele é muito parecido com a gente, bom, pelo menos parecido comigo, em ter aqueles impulsos, em ter aquelas fragilidades. Bom, não que ele seja parecido comigo nas coisas boas, né, que ele vai se tornar depois, mas naquele ser humano que toma atitude impensada, que age por impulso, que pergunta coisas aparentemente óbvias. Então, Simão Pedro, ele me encanta, não sei se encanta a vocês, quem quiser depois pode deixar aqui no comentário também o que vocês acham, por exemplo, de Simão Pedro. O de Cafarnaum, eu não me refiro ao Simão Pedro de Patrocínio, que é o Simão Pedro de Lima, que é aqui da cidade praticamente vizinha à que eu estou, que é Uberlândia. Simão chega para Jesus e fala: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Já pensou? Porque muita gente pergunta para nós palestrantes, para quem coordena estudo na casa espírita, como que eu devo interpretar o chamado milagre, primeiro milagre de Jesus? Isso pelos evangélicos e católicos, por nós espíritas, o primeiro fenômeno mediúnico, talvez. Enfim,
Agora, imagina você poder perguntar para quem fez, para quem realizou o fenômeno, que não tem nada de sobrenatural. Então, imagina. E a gente fica preocupado como é que aconteceu do ponto de vista científico e tal, e Jesus vai dar a resposta dele. Como é que a gente deve interpretar aquilo? Outro questionamento que Simão Pedro faz, já emendado com o primeiro. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Olha, quantas perguntas sensacionais. Como interpretar? Opa, valeria a pena, já que era uma festa mundana, em que a gente pensa, às vezes, assim, que tudo que é do mundo deve ser desprezado. Esquecendo que, do ponto de vista material, ali estava havendo um casamento. Sim, um casamento que faz parte das atividades aí, das cerimônias mundanas. Mas qual que é o problema de um casamento? E a questão da embriaguez? Quantas vezes não nos perguntamos, mas é certo Jesus transformar água numa bebida alcoólica? E fica preocupado com essas questões que eu considero praticamente irrelevantes e esquece de aprofundar na essência da questão, na essência do fenômeno. Que o fenômeno ele tem como intuito, tudo bem, chamar a atenção, despertar as pessoas para algo maior, mas por trás do fenômeno, sobretudo nos que Jesus fazia, havia uma lição moral grandiosíssima, que é o que ele vai focar aqui agora. E Jesus vai dizer, sorrindo para Simão, Simão, essa frase aqui é muito conhecida, ó, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha, depois eu quero até fazer um levantamento, mas eu acho que em todos os capítulos, pelo que eu estou me lembrando aqui, sempre que Jesus era indagado pelos discípulos no começo aqui, quando se desenvolve as reflexões que Humberto de Campos organiza, ele praticamente responde tudo com outra pergunta. Algo que também era comum lá no evangelho anotado pelos evangelistas. Então, vale a pena a gente observar como que Jesus estava o tempo todo instigando o outro à reflexão. Pedro não respondeu, ficou calado, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná, o Alex já matou a charada ali, ele valorizou a confraternização, algo que nos faz tanta falta hoje, né? A confraternização pessoalmente, assim, meu Deus, digo que faz falta, talvez o pessoal que vai assistir esse vídeo daqui 50 anos não vai entender. Gente, do futuro, estamos numa pandemia em que a confraternização, como a gente gostava de fazer, ela não é recomendada. Não estou dizendo recomendado porque ainda assim muita gente faz e de maneira irresponsável. Quando se consegue confraternizar de uma maneira responsável, né, de máscara, guardando o distanciamento, higienizando as mãos, vá lá, né, dependendo da situação que está a pandemia, mas ultimamente a coisa está feia aqui em maio de 2021. Voltando para o presente, para quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo agora, eu esqueci de mandar um abraço para o pessoal da Rádio Fraternidade. Então, além do canal Seja, nós temos a companhia dos internautas que estão na rádio. E eu lá também esqueci de citar isso, Rubens Divino, me perdoem. Eu tenho um programa que eu faço o estudo das obras de Leon Denis, lá na rádio, e que eu também compartilho no meu canal. Neste momento, estamos estudando o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Já fizemos lá o Depois da Morte e o livro O Porquê da Vida. Fica aí o convite para o pessoal da rádio. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, tudo simbólico. William, mas não aconteceu esse episódio? Aconteceu. Mas Jesus aproveita um acontecimento para trazer os símbolos da união, da alegria com que desejo, diz ele, selar a existência do reino de Deus nos corações. E ele reforça isso em praticamente todos os capítulos. Esse reino de Deus que ele falava não é o reino exterior. Eles achavam que fosse. Vinha o Messias, né, a partir da violência, tentando instalar na terra um reino diferente daquele que eles conheciam.
libertando talvez aquele povo do domínio que sofriam de Roma. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Eu fico pensando, se eu ouvir isso aqui de Jesus, que às vezes a gente ouve um que estuda o Evangelho com mais dedicação, um grande conhecedor. Vamos lembrar aqui de novo da Sueli, quando a gente via a Sueli falando do Evangelho, aquela voz maravilhosa, tinha um timbre diferente, que encantava a todos, já era extremamente agradável, como ainda é hoje, rever, assistir novamente os vídeos. Agora imagine ouvir Jesus falando do reino dos céus. Imagine Jesus explicando o próprio Evangelho, explicando a própria Boa Nova. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa estranheza, com certa timidez. Então, Simão Pedro não se dá por satisfeito e devolve. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? Gente, quem não passa por isso? De certa forma, não vou generalizar, mas é muito comum a gente ter dificuldade para lidar com quem nos devolve os gestos de amor, de renúncia, de dedicação com ingratidão. A gente sempre cria, ou quase sempre cria, uma expectativa na forma em que o outro deveria reagir àquilo que a gente faz, de bom grado, bem intencionado. Me recordo certa vez de um vídeo muito bonito em que o padre Júlio Lancelotti, ele foi indagado, em certa ocasião, assim, da forma como os moradores em situação de rua, às vezes, recepcionam e recebem aqueles que vão levar o agasalho e a comida. E nem sempre essa recepção ela é bem feita. Eles podem estar ali embriagados, alcoolizados, às vezes, sim, sob efeito de drogas ilícitas, ou às vezes não estão sob efeito de nenhuma droga, mas mesmo assim têm um comportamento que a gente considera inadequado. E o padre Júlio explicando com o seu jeito simples e amoroso, dizer, olha, os moradores em situação de rua são pessoas como nós, têm os seus dias em que eles estão bem, tem os dias em que eles estão ruins, tem aqueles dias em que eles estão com conflitos internos e às vezes realmente se complicam de alguma forma, e tem também aqueles que não são tão educados como nós muitas vezes também não somos. Ou seja, não dá para exigir do outro aquilo que muitas vezes nem mesmo a gente faz. Em termos de compreensão e de entendimento, como é que eu vou cobrar do outro se o outro talvez tenha uma outra maturidade, tenha uma outra visão de mundo? Né? Não sabe as informações que a gente sabe. Por exemplo, quem estava ouvindo o Evangelho, vamos pensar até depois de Jesus já ter desencarnado, né, da boca daqueles primeiros pregadores, lembrar da figura importante de Estevão. Eles eram recebidos muitas vezes com pedradas, com açoites. Mas como é que a gente vai cobrar dos outros se os outros não tinham a compreensão que os cristãos tinham? Jesus vai falar isso aqui várias vezes. Ou seja, se espera mais daquele que compreende e que conhece mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido, muito será solicitado. Então, os outros
Como eles reagirão é questão deles, problema deles. Agora, como que eu vou reagir diante da incompreensão, diante da ingratidão? Aí já é um problema meu. E é por isso que o progresso, ele é individual. Eu não consigo progredir para o outro, por mais que eu ame o outro. Pode ser um filho, que talvez seja a maior expressão que a gente consiga falar de amor por alguém. Eu tenho um casal. Olha, é impressionante o que a gente sente. Às vezes eles fazem perguntas. Você faria isso por mim? Você faria aquilo por mim? A gente fala, faz. Eu sei que na cabeça deles talvez deve pintar uma sombra de dúvida. Falar, mas será que faz mesmo? Então, assim, por mais que eu os ame, e eu os amo muito, eu não consigo evoluir para eles. E eles não conseguem evoluir para mim. O progresso é individual, mas ele acontece no coletivo, no contato, na vida em sociedade. E o progresso se dá também quando a gente lida com a ingratidão, com a incompreensão, com o sarcasmo, com a zombaria. Tudo isso nos ensina. E aí o Simão pergunta para Jesus como deveremos proceder. Isso vale para nós. Essa pergunta a gente faz todo dia que a gente lida. E aí? Proceder da maneira errada. A resposta de Jesus é uma aula. Pedro, disse o mestre, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Eu lembro de Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai nos dizer algo nesse sentido. Que aquele que ama não deve esperar recompensas. Ele deixa a lei o dever de fazer gotejar na nossa alma, de certa forma, as consequências do ato amoroso. Então, ou seja, eu não devo esperar nada. Eu deixo por conta da lei. A lei vai exercer o que tem que ser exercido. Ela vai cumprir o que tem que ser cumprido. A renúncia, diz Jesus, é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. O ato de dar é a essência de sua vida. A gente pode lembrar agora pegando a vela, por exemplo. Gente, qual que é a essência de uma vela? Essa vela que a gente utiliza para iluminar um ambiente escuro, quando acaba a energia elétrica. Qual que é a essência dela? Iluminar. Para que ela faça isso, o que acontece? Ela tem que renunciar. Ela não tem vontade, né? Ela é uma matéria, mas só para vocês entenderem. Ela tem que renunciar a si mesma. Para que, em se desfazendo, ela cumpra o seu dever, que é iluminar. E nós somos tal qual a vela, mas com uma diferença. A vela, por ser material, ela acaba. Nós não. Na medida em que nós renunciamos, cumprindo os deveres que a vida nos convida, nós nos desgastamos. Mas nós crescemos do ponto de vista espiritual. Materialmente, podemos sim, como a vela, desgastar, acabar, morrer. Mas do ponto de vista espiritual, a renúncia, a abnegação em prol dos outros, ela é meritória. É o ato de dar. A vela se dá para cumprir o seu papel. Assim deve ser o ser humano. Ele deve se doar. Como vai dizer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, amar é servir o semelhante. Amor é serviço. Mas vamos continuar aqui com Humberto de Campos, traduzindo ou trazendo as palavras de Jesus. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia,
quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Isso aqui é sensacional. Primeiro, mas ninguém me compreende. Deus te compreende aquilo que você faz de bom. E o que você faz de ruim também Deus compreende. William, mas mesmo assim os meus adversários, os meus amigos que um dia eu servi, hoje passaram por outro lado, me atacam, me xingam, me zombam, enfim, viraram adversários e às vezes algozes. E aí eles não conseguirão nos roubar a alegria da doação. Porque a doação foi registrada, foi sentida. E tudo aquilo que é sentido fica registrado. Não se perde. Ninguém nos rouba. Ninguém nos toma. Continua Jesus. O vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei. Jesus falando. Sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Bom, Simão, então, teve as suas dúvidas dissipadas. Prossegue Humberto de Campos, né, narrando aqui um pouco, né, dos bastidores, daquilo que rondava também a mente de Humberto de Campos, vai dizer: muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. Bom, aqui Jesus lá vem de novo trazendo outro ponto delicado, que é a questão do deixar pai e mãe. Quem não deixar, não pode ser seus discípulos. Isso aqui é bem complicado, bem polêmico. A gente precisaria de uma outra palestra, de alguns outros detalhes para abordar algum outro tempo, um espaço para fazer uma abordagem mais aprofundada. Eu sugeriria até para quem quiser ouvir mais sobre a moral estranha, tem uma palestra muito boa, está aqui no portal da Web Rádio Fraternidade, do Simão Pedro, chama A Moral Estranha, Simão Pedro de Lima. Agora, de novo, não é o de Cafarnaum, é o de Patrocínio. E vale muito a pena. Mas aqui Jesus vai dar alguns elementos para a gente compreender melhor isso. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo, Simão Pedro, interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Ele havia falado de casamento, de bodas, agora fala que tem que largar pai e mãe para servir. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Aqui é claro que não tinha surpresa, até porque era um espírito puro, que já talvez conhecia antecipadamente até o que o outro ia falar, já lia o pensamento. O pessoal brinca que convivia com o Chico, que o Chico conseguia fazer essa leitura de pensamento. Em alguns momentos, é claro, não sempre. Mas se o Chico conseguia, e era um espírito evoluído, disso eu não tenho dúvida. Mas imagine Jesus, um espírito puro. Então, nada, de certa forma, causava surpresa em Jesus. Que esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas
e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? Olha, que eu tinha até falado antes sobre o amor que um pai e uma mãe sente por um filho. O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. E ele vai explicar depois a importância desse título. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Isso aqui é complicado da gente até entender. Mas só para a gente tentar avançar um pouco nisso, se eu digo que a condição ou que a vida que eu levo em família, ou a família ser, de certa forma, um fator preponderante na evolução e na construção do reino de Deus, a gente precisa entender, e aqueles que eventualmente não puderam ou construir um lar, ou que logo quando vieram ao mundo, talvez por motivos os mais diversos, foram abandonados, ou assim que tiveram uma certa chamada condição de se virar sozinho, não tiveram mais o afeto dos pais, enfim. O que Jesus está dizendo aqui é que as questões vinculadas a Deus, elas são superiores. Na verdade, elas são muito superiores. A família no mundo, vai dizer Jesus, isso aqui não é rebaixar a família de maneira alguma. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Que são coisas distintas agora. Conservar é uma coisa. Privar-se, ou seja, abrir mão de algo é outra. Totalmente diferente e cá entre nós. Muito mais difícil. Muito mais difícil. A renúncia, às vezes, meus amigos, ela se dá, a gente poderia até lembrar aqui do livro Renúncia, né? Ela pode significar até manter-se afastado de alguém que você ama. É uma renúncia. Das mais dolorosas. Leiam um livro Renúncia e vão entender bastante bem isso. Às vezes, um casal que se separa por motivos mais diversos podem, na distância, praticar uma renúncia dolorosíssima, pelo menos por uma das partes, em que aquele que ama, muitas vezes, permite que o outro seja feliz como consegue, como dá conta. Prossegue Jesus dizendo, na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pelo corpo, pela morte do corpo. Muitas vezes proveitosa e providencial. Então, a morte do corpo é uma renúncia. E quantas vezes, por não saber renunciar em relação à despedida que alguém faz pelas vias da morte, a gente sofre, a gente se complica até mesmo na encarnação. Há indivíduos que se complicam por não saber renunciar àquela convivência, mesmo quando é a morte que, de certa forma, impõe esse afastamento, esse distanciamento. Às vezes proveitoso e providencial, como coloca aqui Jesus. Mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então
a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Há renúncias as mais diversas. Lembro-me do livro Luz Acima, capítulo 4, Nos Limites do Céu, em que um candidato a entrar no céu é abordado ali na... Humberto Campos é maravilhoso, ele vai colorindo, né, a cena toda. Ele é abordado na porta do céu e indagado: olha, mas você já guardou a fé? Já exerceu a paciência? Já? Tudo que ele perguntou, o candidato ao céu respondia afirmativamente, já tinha cumprido tudo aquilo. Aí chega um momento e fala: já trabalhou no inferno? Fala, como assim trabalhou no inferno? Ele fala: é. Ele fala que a virtude, a maior missão da virtude, lembrei que da frase, eu ia pegar o livro, a maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Ou seja, aquele que queria ir lá para o céu, simbolicamente falando, gente, precisaria renunciar àquela pretensão para trabalhar onde? No inferno. E aí o benfeitor convida ele a fazer o quê? Reencarnar na Terra, para acolher, para ajudar, para servir. Então, às vezes acontece, um espírito elevadíssimo, Jesus, por exemplo, encarna no caso dele, ou reencarna no caso de outros missionários, na Terra. Eles renunciam a uma condição, vamos dizer, confortável, para vir na Terra, servir e amar. E aí vamos avançar aqui um pouco na leitura. Diz aqui Jesus: Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Pedro: ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. E aqui eu faço um parênteses, porque quando se fala em renúncia com alegria, obediência à vontade de Deus, a gente precisa, com muita cautela, com muito zelo, entender que isso não se dá só no ambiente religioso. Porque senão a gente vai achar que cumprir com o dever, atender a obediência divina, seja só cumprir as tarefas vinculadas à religião. Vivemos uma pandemia em que ela é, de certa forma, atenuada graças ao trabalho missionário de estudiosos, de cientistas, de homens e mulheres que estão agora nos hospitais, dobrando jornada, salvando vidas. Isso é cumprir o desígnio divino. Enfim, em todas as áreas em que temos a oportunidade de colaborar de uma maneira ou outra para edificar o mundo melhor, estamos cumprindo os desígnios de Deus. No movimento espírita, no movimento católico, evangélico, protestante, em todos os lugares em que a gente possa contribuir, colaborar, servir. Detalhe, mesmo que sejamos por isso remunerados. Não estou falando aqui que só vai evoluir médicos e enfermeiros que estiverem trabalhando de graça. O trabalho voluntário, ele se dá também em alguns hospitais, em algumas frentes, nos ambientes religiosos, em vários lugares. Mas também não é só com o trabalho voluntário que a pessoa cumpre desígnios de Deus. Kardec vai trabalhar a questão da riqueza. Kardec não condena que a pessoa busque uma melhor condição de vida. Claro que a avareza é condenável. Sempre foi em todos os tempos. Mas Kardec trata que aquele que conquista as coisas de maneira honesta, está tudo certo. Está tudo certo.
Aqui a gente vai avançar um pouco, dando testemunho real de seus ensinamentos. O Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Hoje a gente sabe, né? Não dava para esperar outra coisa. O espírito puro, imagina, você ser amigo ali. A gente pode se considerar amigo de Jesus hoje, né? Somos parceiros aí. Como dizem os jovens, somos parças. Mas imagine você conviver com ele. Isso é fantástico, é sensacional. Ninguém no mundo já conseguia elevar... pulei um detalhe aqui que eu não posso. Vamos voltar. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Isso é tão bonito, ele fala, o servo não sabe o que faz o seu senhor. É só a gente pensar mais recentemente, por exemplo, quando o senhor de engenho, que dia que algum escravo que estava ali se matando, literalmente falando, saberia os detalhes do que o seu senhor de engenho fazia na casa grande e nos ambientes em que ele circulava livremente, enquanto o escravo preso ao trabalho, né, às vezes de 16, 17, 20 horas por dia. Se a gente for avançar na história, a escravidão não é um fenômeno recente. Naquela época de Jesus, havia escravidão. Antes dele, na época de Moisés, antes de Moisés. Claro que o ser humano, ele vai ali, o tempo passa, mas o nível de crueldade também, ele, em muitas ocasiões, ele avançou bastante. Mas, de certa forma, a essência aqui é, um servo não sabe o que faz o seu senhor. E Jesus, então, trata todos aqueles que estavam ao seu lado como amigos, porque ele compartilha com esses tudo. Vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Imaginemos, meus amigos. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza, a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Olha, é pelo amor que Jesus vai reunir todos. William, todos quem? Todos. Quando a gente percebe lá essa guerra, Israel, Palestina, é tão lamentável. Eu não quero aqui entrar no detalhe, quem está certo, quem está errado. Não, não. É lamentável a gente olhar e ver guerra lá. É lamentável olhar para o Brasil e ver guerra aqui no Brasil, nas favelas. É lamentável a gente olhar no mundo e ver quantas barreiras, quantos muros. Por isso que eu acho muito bonito, não só o trabalho, mas o nome dessa ONG maravilhosa que nós, no Movimento Espírita, tanto apoiamos. Fraternidade Sem Fronteiras. É isso. Essas três palavrinhas, elas simbolizam. Chegará um dia em que a fraternidade não terá mais fronteiras, porque nós enxergaremos uns aos outros como irmãos, filhos de Deus ou amigos. E o que vai nos unir? O amor. Como disse Jesus para os seus discípulos, sereis reconhecidos por muito se amarem. Um dia amaremos a todos. Bom, meus amigos, e aí, quando vai falar que vai reunir e tal, também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele, Jesus, soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. Agora, essa próxima parte aqui, depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, Jesus chega em Jerusalém, a vitória, a glória. Depois disso, é traído por um dos discípulos amados.
negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, esse aqui é o prêmio, gente. Esse é o prêmio de Jesus. Alguém pode falar assim, nossa, meu Deus, não é possível. Mas fiquemos tranquilos, cada um recebe o prêmio conforme consegue suportar, não se coloca fardos pesados em ombros frágeis. Ninguém recebe uma dor ou um sofrimento que não é condizente à própria resistência. Ninguém, porque se a gente recebe isso, Deus errou. A vida, a lei divina errou para conosco. E como a lei de Deus é perfeita, a gente não sofre o que não consegue sofrer. Isso é de uma importância gigantesca, porque muitas vezes é por não nos julgarmos capazes de resistir ao peso das dores da vida, é que às vezes tentamos dela fugir. E às vezes pelas portas do suicídio, cometendo um ledo engano, um ledo equívoco. Portanto, resistamos. Por mais que a vida esteja difícil, eu sei que está para muita gente. É necessário resistir. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, porque estava sozinho lá na prisão, mas com a proteção de Deus. Lembra lá atrás, quando ele falou, olha, mesmo que todo mundo vire seu adversário, aí às vezes algoz, Deus te compreenderá. Deus te protegerá. Ele, Jesus, que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma no maravilhoso e profundo silêncio. Esse ponto é importante, porque vai mostrar um duplo comportamento de Jesus. Em alguns momentos, ativo, erguendo a própria voz diante das injustiças. Jesus não se calava diante dos injustos, mas quando foi ele o injustiçado, ele fez silêncio. Isso é uma lição para todos nós, porque a gente acha que deve ficar calado o tempo todo, silêncio 24 horas. Às vezes é preciso falar, às vezes é preciso erguer a voz, às vezes é preciso ser enérgico, e Jesus o foi, quando necessário, diante da hipocrisia, diante dos fariseus, que eram tratados por Jesus como raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Mas quando Jesus era o injustiçado, silêncio da parte dele. Não se defendia. Sem proferir a mais leve acusação, caminha, humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, vilipendiados sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Esse capítulo, eu vou falar para vocês um negócio. Como eu estou aqui com muitos mineiros, falando para um centro espírita de Minas, é um trembão demais, não, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? É um capítulo belíssimo, eu convido que façam depois com calma, de maneira pessoal, o estudo dele.
se vocês perceberem aqui, começa falando da primeira manifestação pública, né, em termos de fenômeno, de Jesus. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E o capítulo termina com, digamos, a última aparição pública de Jesus, a crucificação.